Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Enquanto com Quem Não Vem Só Naná. Oi, gente, aqui é a Lai. Sejam mais do que bem-vindos. E o episódio dessa semana é o nosso primeiro episódio do nosso especial de Halloween, que dura durante todo o mês de outubro. Então a gente vai falar aqui sobre livros sobrenaturais, sobre assuntos dessa ordem meio assustadora, ou sei lá, só meio mística. E hoje a gente vai falar sobre uma série sobrenatural. Hoje a gente vai falar sobre Wolfpack, que é a série derivada de Teen Wolf. Wolfpack. Estava eu pela internet. Na verdade, eu nem lembro o que eu estava procurando nesse dia. E aí eu caí em cima de uma notícia. Foi uma noticiazinha assim, de que tinham renovado. Já foi na notícia de que tinham renovado a série. E aí eu fiquei... porque na notícia falava lá, né, que era do mesmo criador de... Agora eu esqueci o nome da pessoa. Do mesmo criador de Teen Wolf, né? Acho que foi na mesma época também que tava falando do filme, sei lá. E aí eu sei que eu fiquei curiosa, né? Eu nunca assisti Teen Wolf, quer dizer, eu vi alguns episódios aleatórios quando passou no SBT, eu acho. Era no SBT? Acho que era. E eu sei do que se trata, né? Sei sobre o que é, mais ou menos ali. Mas eu nunca assisti, acompanhei, eu não sei como terminou, enfim. Mas eu fiquei curiosa, porque tinha também o Rodrigo Santoro como personagem, um dos personagens principais, né? E aí eu fiquei curiosa, claro. Fui assistir. Mas assim, uma série da MTV, né? O que esperar? A MTV que é famosa por fazer séries ruins. Se é de propósito ou não, eu acho que depois de ter assistido essa série, eu começo a acreditar que é de propósito. Eu acho que eles fazem ruim de propósito. Mas enfim, sobre o que é o Wolfpack. É basicamente quase a mesma coisa de Teen Wolf, mas não, tem toda uma história ali. Porque na verdade eles não dizem que é... Alguns sites dizem que é um spin-off, mas outros sites dizem que é do mesmo universo, enfim. Não sei se mais pra frente nos episódios, porque eu não assisti tudo, né? Não sei se mais pra frente eles conectam de algum jeito, enfim. Sobre o que é. Um resumo, né, mais ou menos, do que acontece. Tem esse cara, que é o Rodrigo Santoro, que eu esqueci o nome do personagem. Na verdade, eu não lembro o nome de nenhum personagem, tá, gente? Então, enfim. Esse cara X, ele é um guarda florestal. E aí, um dia lá na patrulha dele, acho que é a patrulha que chama, sei lá, ele encontra 2 filhotinhos de lobo ali numa tocazinha ali numa árvore e tal. E ele, pelo trabalho dele, tem que, né? Não tem a mãe, não tá por aqui. Estão recém-nascidos, vão morrer, então eu vou levar pra casa. E lá eu resolvo, né? Digo pras pessoas responsáveis, enfim. Fez o serviço dele. Levou. Só que quando ele chega em casa, que ele vai ligar pra pessoa lá responsável, ele toma um susto, porque os 2 lobinhos viraram o quê? Viraram 2 bebês. Olha que incrível. Acontece sempre com as pessoas. E aí, beleza, isso é um flashback que aparece lá pelo episódio 3. Eu tô adiantando aqui o plot. E aí, o que acontece? A história começa, na verdade, tá tendo um incêndio na floresta lá. A floresta que... A cidade, eu acho que é ali no meio da floresta. Sabe essa cidade dos Estados Unidos, né? Que ficam no meio de florestas, enfim. E aí tá tendo um incêndio lá, tá tudo interditado a via lá que leva todo mundo pra escola. E aí dentro desse ônibus da escola tá os dois dos protagonistas, são 2 adolescentes, né? Um rapaz e uma moça lá, que eu também não lembro o nome, mas enfim. E eu sei que no meio dessa confusão do fogo, cancela a aula, cancela tudo, as pessoas ali com medo daquele incêndio e o fogo chegando ali perto da estrada, enfim. Acontece que os animais, né, que estão ali na floresta começam a correr ali pra pista, né, onde estão os carros, e aí todo mundo se desespera, sai correndo, enfim. Nesse meio dessa confusão, esses 2 adolescentes são mordidos. E aí que a história começa. Porque lá mais pra frente, lá eles vão dar a entender que esse lobisomem, na verdade eles não usam essa palavra ainda, né? Fica ali todo aquele mistério no primeiro episódio. Mas ali a intenção deles é dizer que esse lobisomem que mordeu os 2 é o pai dos 2 lobinhos lá que o Rodrigo Santoro achou. Entendeu? Daí que vem o Wolfpack. Eles estão querendo dizer que eles são todos ali da mesma... Mas enfim. O que eu quero falar dessa série, que me chamou a atenção dessa série,
é que ela tinha um potencial de ser boa. A ideia, no geral, não é ruim, porque eles começam ali meio que querendo fazer um negócio meio assustador, meio... Eu não sei se Teen Wolf tinha isso. Era isso que eu queria falar sobre a comparação, porque eu não me lembro se Teen Wolf tinha isso. Se dava medo, se tinha um mistério, se era uma coisa meio assustadora. Porque essas primeiras cenas, inclusive do primeiro episódio, dão um pouquinho ali de você não sabe o que tá acontecendo, o que é isso? Eles não mostram o bicho. Até o terceiro episódio que eu assisti, eles não mostram o lobisomem. Você sabe o que é, claro. Você escuta, né? Você vê ali uns vultos, uma sombra, ele perseguindo ali as pessoas. Tem acho que uma perseguição, acho que é no episódio 2. Acho que é no episódio 2 que ele persegue ali, que também tinha potencial pra ser bem feito. E é por isso que eu não consigo entender. Eu acho que a MTV faz ruim de propósito. Porque a ideia não é ruim. Aí tem também uma policial lá que quer descobrir quem botou fogo na floresta, porque o incêndio eles descobrem que foi criminoso. E aí o Rodrigo Santoro fica achando que quem botou fogo na floresta foi o lobisomem, que é pai das crianças lá, porque eu acho que ele é o vilão da história. Entendeu? Ele é do mal, ele é... E aí também outra coisa que eu queria falar sobre é que geralmente não é o lobisomem não é o vilão da história, né? Geralmente ele é o interesse amoroso, ele é bonito, ele é lindo, né? Essa era outra questão também. E aí, eu queria falar sobre essa comparação com o Teen Wolf, porque eu sei que tu assistiu mais do que eu, e eu não lembro o que acontece em Teen Wolf. Eu lembro que aquele rapaz é mordido, eu não lembro o nome dele, o personagem principal, então eu lembro que ele é mordido, e aí ele vira um lobisomem, e aí ele tem que se juntar lá com a galera lá dessa... Não sei o que é, uma PAC também, não sei. E aí... basicamente, ele é mordido e aí ele começa a ter que lidar com os poderes dele até que ele descobre que há um coletivo, né, de lobisomens adolescentes rodando por ali. Nossa. E ele acaba integrando, né? E ele acaba integrando esse grupo e várias coisas acontecem. E aí, tipo, é um segredo e ele não pode fazer esse segredo. E tem um determinado momento que ele fica possuído, sabe? Vai escalonando. O problema todo, eu acho, que acontece com o Teen Wolf, e eu já estava sentindo isso enquanto eu estava assistindo o Wolfpack, é que eles começam a perder a mão. Porque é uma história adolescente, e aí eles têm, né, que manter naquela coisa assim, meio, né? Meio boba, eu digo, eu acho que boba não seria a expressão correta, mas sabe, não é uma coisa assim, oh meu Deus, eu vou dormir apavorado com o que eu assisti, isso, sabe, é uma coisa mais leve. Eles meio que tentam fazer com que seja sério, né, com que seja suspense, mistério, mas aí depois eles saem disso e viram uma coisa meio adolescente. Meio drama, sabe? Drama adolescente padrão. Então, tipo, é a mesma coisa que aconteceu com o Teen Wolf original. Era um drama de adolescente padrão que, por um acaso, envolvia adolescentes com superpoderes. E é isso, sabe? A questão do lobisomem não era o negócio central da história, né? Tipo, era e não era, sabe? Sabe Vampire Diaries? Que as coisas aconteciam, tinha uma pegada, tinha um baile da escola que era drasticamente interrompido por um vampiro que estava ali se alimentando das adolescentes no estacionamento, sabe? É mais ou menos essa mesma pegada. Então, só que aí algumas coisas aconteceram e eles perderam muito a mão. Como eu disse, tinha inclusive um momento que o queridão lá estava meio que possuído, sabe? Então... E tinha outras criaturas, não tinha? No 21 Wolf? Sim. É porque eu não fui adiante, porque é aquilo, né? Chegou um momento que eu disse, não dá mais. Mas eu fui sabendo, eu fui pegando spoiler, foi tipo como eu acompanhei Riverdale, que eu comecei a pegar spoiler, eu disse, isso não tá acontecendo. O que aconteceu? Pra onde essa série tá indo, sabe? E é mais ou menos isso. Acontece mais um monte de coisa, começa a inserir. Caramba, Teen Wolf, quantas temporadas teve? Durou muito. Durou. E ainda teve aquela coisa de parte A e parte B, sabe? Foi bem... Fizeram render o máximo que podia. Até porque eles tinham uma audiência muito boa. E eu não digo que eles tinham uma audiência muito boa por causa da trama. Eles tinham uma audiência muito boa pelo carisma dos atores envolvidos. Porque o elenco, ele era assim. Sabe aquele grupo de amigos que você gostaria de se inserir?
Mas a história era puxada. Eu sei que o Wolfpack foi renovada, não sei quando vão gravar, agora com essa greve aí, talvez não tão cedo. Então tem audiência. Não sei quem assiste a série da MTV ainda. O que a MTV tá passando além de... Eu não sei, enfim. Eu sei que mais pra frente, é porque não deu muito pra ver nesse primeiro episódio só, mas os melhores atores ali é a atriz lá que faz a policial, que era a atriz se o nome de Buffy, que ela fazia, isso, e o Rodrigo Santoro. O Rodrigo Santoro, ele dá a vida ali, ele atua, mas o texto é péssimo, não ajuda ele em nada. Então eu não sei porque que renovaram. Acho que as pessoas ficaram talvez curiosas pra saber. Eu não vi como que termina a temporada, né? Então talvez tenha ficado as pessoas tenham ficado tão curiosas que pediram pra renovar. Sei lá, enfim. Até onde eu assisti... Eu acho que eles podem ter renovado pelo caso de que acontece assim, eles fazem metade da temporada. Se essa temporada vingar, né, até a metade, né, tiver uma audiência boa, aí eles já renovam. Aí eles só que, né, pode ser que tenha sido daí, porque eu, particularmente, não estava ouvindo falar dessa série. O famoso só se fala de outra coisa, sabe? Também. Aí eu fiquei assim, Wolfpack, eu fiquei meio confusa, porque saiu o filme, né? De Teen Wolf, que é uma continuação de não sei quantos anos, foi feito em comemoração ao aniversário da série. Há muito tempo se falava de fazer esse filme para fechar pontas que foram deixadas na série original, e no final das contas não fechou nada. Abriu mais um leque de coisa, de outras histórias. Foi um rolê imenso, porque o Styles, que não era necessariamente o protagonista, mas era o personagem querido de todo mundo, não estava na série, porque o Dylan O'Brien disse que ele não iria. Não. Eu achei que ele era um protagonista. Ele se tornou no meio, assim, ali no meio da série pra frente, porque aquilo, como eu falei, então, né? Tá nesse filme, então? Não era ele? Não eram dois protagonistas? O Dylan O'Brien e outro? O Dylan e não, era o... Oh, meu Deus do céu, é o que faz o Super-Homem hoje em dia. O nome dele? Não é Tyler alguma coisa? Tyler Hoechlin. Eu nunca sei dizer o nome desse homem direito. Mas não eram eles dois protagonistas? Na minha cabeça era. Eu achava Era e não era. Porque, tipo, o Tyler era o que tinha destaque e tal. Ele era, tipo, amigo engraçado, sabe? Engraçadão. E aí ele acabou ganhando espaço com o passar dos episódios e tal, ele foi meio que ganhando destaque. Não era a intenção, sabe? Fica meio claro que ele era o alívio cômico só. Só que depois então, ele foi ganhando consistência. Quem tá no filme, então? Nenhum dos dois estão no filme. Não, o Tyler tá. Inclusive, tem um moleque que é o filho do Tyler na história. Tá o Tyler Pulse, que é o que era basicamente quem mais engajava em fazer esse filme. Ele falava assim, não, vai ter essa reunião. Era quem mais acreditava. Eu acho que esse menino, também coitado, nunca trabalhou em mais nada depois disso. Eu não lembro dele outra coisa, não. Está ele, tá... Nossa... Tá uma galera assim, sabe? Agora, os nomes eu não lembro. Eu lembro da fisionomia da turma, mas não lembro os nomes. Mas tá uma galerinha assim. Muita gente concordou em voltar, mas teve gente que não quis voltar porque as condições de gravação não eram legais na época da série. E disseram que não ia voltar pra receber mixaria e etc. E foi tendo esse rolê de... O Dylan não precisava, né? Ele ficou famoso de verdade, ele fez outras coisas, ele é bom ator, eu acho. Ele é bom ator, ele tem a própria carreira, sabe? Ele não precisava voltar. O Tyler também não precisava. O Tyler tá na... E é muito difícil dizer isso. O Tyler tá na melhor série que a CW tem atualmente. O que não quer dizer muita coisa. Mas pelo menos tá rendendo uma boa audiência. E ele é, assim, considerado o melhor Superman que tá na atualidade. E aí eu deixo aí em suspense, porque eu tenho muitas opiniões sobre o Superman do Henry Cavill, mas isso, né, não vem mais ao caso. Esse não é o nosso foco de hoje. A gente pode falar que é ruim, não tem problema. Ninguém acha bom. Ninguém acha bom. Eu nunca vi uma pessoa elogiar o Superman do Henry Cavill. Eu não acho o Henry Cavill um ator ruim. Eu gosto dele em The Witcher. Eu gosto dele em Missão Impossível. Eu gosto dele em outras coisas, mas como Superman ele não é ruim. Ele é ruim. E eu nem acho que seja o problema dele. Eu acho que o texto é ruim. Os filmes do Superman são ruins.
Todo mundo acha. Não, é porque assim, fisicamente, calado, o Henry Cavill é um bom Superman. Calado, fisicamente, ele bate com a ideia do Superman. Aquele cara gigante e tal. Mas assim que ele abre a boca, nossa, vai com Deus. E os textos eram ruins, sim, mas sei lá, cara, não. Eu assistia o Henry Cavill na época de The Tudors, né? A velha aqui. E foi lá que eu descobri, tipo, ele fazia aquele personagem que era, sabe, meio... Ele não é ruim ali também. Ele faz o que pode, tipo, tal. O papel que deram pra ele. Não, aí é que tá. Mas aí é que tá. Lá na época de The Tudors, nossa, eu achava ele muito bom. Porque eu disse, nossa, o cara encarnou mesmo. Só que aí ele pegou e foi pra fazer esse cara que é o nerdola, que veio do interior e não sei o que e tudo mais. Ele é todo bonzinho, coração, não sei o que. Não convenceu. Então eu fiquei meio assim... Será que esse querido, ele só tem um tipo de papel na vida dele? Pode ser. Eu não gostei de The Witcher, mas eu não gosto de The Witcher no geral. Eu acho uma série muito ruim, muito ruim. E, sei lá, cara, eu não consigo ter uma opinião assim, muito boa sobre a atuação dele lá, porque eu acho que nada naquela história ajuda. Mas, né, vai ver que é isso, vai ver que ele só se dá bem em papel que, né, que ele é meio playboy, bolsãozinho, parará. Enfim, mas voltando a Wolfpack. Potenciais desperdiçados. Eu lembrei, eu tava vendo nesse primeiro episódio e tal, e primeira coisa que eu achei que a diferença dos anos, porque os efeitos especiais de Teen Wolf lá da época em que a série aconteceu, mano do céu. É que, deixa eu te interromper, fazer um parênteses rapidinho. É que em Teen Wolf, a transformação deles, ele não vira um lobo exatamente igual no TVD, por exemplo, né? E tinha uma máscara ali que eles botavam, né? Era tipo... tinha uma maquiagem, acho que não era uma máscara, era uma maquiagem, sei lá o que era aquilo. Mudava ali o rosto um pouco, mas não virava o lobo, não era isso? Ou eu tô maluca? Eu sonhei com isso. Era isso. Era um terror. Eles tinham um pote de tinta guache, uma peruca horrorosa e um sonho. Mas assim, era só aquilo ali? Ou daquela transformação ali tinha outra depois? Era só aquela? Eles não viravam Amiga, até onde eu vi, não tinha assim, tipo, umas grandes transformações deles se virando lobo, ou como acontecia em Twilight, que eles só tinham coisa Twilight do lobo era mágica. Pra baixo. Twilight era mágica. Twilight era mágica, ele pulava e virava um lobo. Sim. E em TVD era mais realista. No TVD eles dependiam da lua cheia. E eles dependiam de lua cheia. Quebrava osso e era uma coisa mais dolorida. Parecia mais real, parecia mais crível. Você pensava, isso aí poderia acontecer realmente. Mas não, porque TVD era maldição mesmo. Então isso. Era fazer a justiça essa minha questão também que eu queria chegar. Qual que é o lore do lobisomem em Teen Wolf? E em Wolfpack também, eu acho, né? Pelo vídeo, já que é o mesmo universo. Qual que é o lore? De onde vem o lobisomem? Cara, aí tu tá me pedindo muito porque eu nunca fui muito além da série. Nunca chegou aí. Nunca cheguei tão a fundo assim. Eu comecei a ver picado porque disse, não tá dando isso aqui. Mas basicamente essa ideia é uma maldição. A pessoa, ela não... Ou ela nasce, ou ela é mordida. E que tem os grupos, sabe? Tipo, a matilha. Tem a matilha e tem sempre esse lobo que, por direito de inocência, ele é mando de todo mundo, né? Que ele é o alfa. Então fica nesse rolê. Quem é acostumado com a BO sabe qual é o sentido do cara ser o alfa, o outro o ômega, etc. Então, daí dá pra entender que aquilo tem uma hierarquia rolando. E aí, basicamente, era isso. Era pra ser, por isso que eu disse, tem um potencial muito grande que nunca é aproveitado. Mas aí, tinha um negócio de alfa, beta e ômega também, não tinha? Que em TVD TVD só tinha alfa, que eu lembro. Sim, tinha o alfa, que era coisa... É porque, como eu te falei, era uma hierarquia, então, tipo, vinha toda essa
ordem, sabe? Vem um que tem mais poder e que as leis deles são as leis fixas e ninguém passa por cima. Aí depois tem um outro que é basicamente saca a máfia, que tem o Dom, o Consigliere, sabe, os capos, tudo mais. É mais ou menos essa mesma ideia, só que aplicado para uma matilha. Agora pensando, eu acho que esse lobisomem de Wolfpack, ele vira o lobo, mas meio que em pé, assim. Não é em pé a palavra. Qual que é a palavra, meu Deus? Eu dei quando eu quero falar difícil e não lembro a palavra. Em 4 patas. Em 2 patas, no caso. Mas tem outra palavra pra falar isso. Eu não sei qual é agora, não lembro, é uma palavra difícil. Mas vocês entenderam. Ele meio que anda e ele consegue andar e correr ali em 2 patas ali, né? Mas ele meio que vira um negócio peludo. Eles não mostram diretamente. Até onde eu assisti no terceiro episódio, eles não mostram diretamente, assim, não tem um close, sabe? Mas dá pra ver que é um bicho grande, peludo, e que anda nos 2 pés. Então eu acho que eles mudaram, né? Diferente. Talvez o budget seja melhor dessa série. Enfim. Sim, não. Nossa, 1000 vezes isso que eu achei muito impressionante. Que é o primeiro episódio e, assim, os efeitos tão bons, sabe? Na hora que rola lá, todo... Aquela confusão ali é bem feita, não é? Das primeiras cenas ali do fogo, é bem feito aquilo, não é ruim? As primeiras cenas e as últimas, quando eles vão e se encontram e todo mundo ali... É tem bem feito, eu fiquei olhando assim, uau! Tem uma cena... Gastaram dinheiro aqui. Na cena do Rodrigo Santoro, é porque ele não aparece nesse primeiro episódio, muito. Mas no segundo e no terceiro ele aparece mais. É porque ele fica preso lá no fogo, lá na floresta. E aí começa a mostrar ele lá, e a cena também é bem feita. O fogo ali ao redor. Dá pra ver que eles fizeram ali o negócio de verdade. Dá pra ver que não é tudo CGI. Dá pra ver que eles gastaram dinheiro. Outra questão que eu ia perguntar é se... Quem foi que mordeu o menino no Teen Wolf? Eles falam disso, não? Foi um lobisomem aleatório. Eu não lembro disso. Eu acho que foi aleatório. Só que depois disso é revelado que não foi tão aleatório assim, sabe? Morderam ele de propósito. Sabe aquelas coisas que vão... aconteceu, sem querer. Só que aí depois vai vendo que tem mais outro, sabe? Tem história por trás e tudo mais. Enfim, vai abrindo o leque. Só que faz muito tempo que eu assisti. Eu assisti muito picotado, eu assistia muito mais por causa do personagem do Dylan O'Brien. Eu via meio que compilado das cenas dele, porque, enfim, era aquilo. Ele era um querido na série. E aí, basicamente, mas porque a Lori às vezes ficava muito, sabe, de background. Era confuso, né? Porque tinha outras criaturas ali, né? Nesse mundo mágico. Tinha outras criaturas e chegou um momento que eles focaram mais nos romances dos adolescentes do que na Lori. Então, por isso que eu falei, é clássico de Teen Wolf e a história fica pra, sabe, dane-se, sabe? Vamos focar nas relações desses pessoais aqui. Dane-se o resto do sobrenatural. Aí mas tinha potencial o Wolfpack. Se eles quisessem focar na questão ali que esse lobisomem que mordeu esses adolescentes e que é pai dos outros lá, parece ser do mal. Ele parece ser... Fica mais claro isso nos outros 2 episódios que eu assisti. Parece que ele fez de propósito, colocou o fogo lá na floresta de propósito, mordeu aqueles crianças lá aleatórias de propósito. Eles dão a entender de que ele tá armando alguma coisa, tem algum plano, sabe? E aí fica um clima meio sinistro que eles não aprofundam. Eles saem e aí botam outra coisa que não tem nada a ver, colocam um texto ruim no meio, um diálogo que não precisava estar ali. Mas a ideia em si podia ser explorada pra ficar bom. Talvez seja porque é de adolescente, talvez. Talvez se fosse pra uma audiência mais adulta, ficaria melhor. Ou não também, porque True Blood era mais 18 e tinha umas coisas bem viajadas também, né? Sei lá, enfim. Não sei. True Blood a gente não comenta, porque True Blood eles perderam a mão ali, assim, muito, muito fácil na terceira temporada pra frente da Disney. Não deu mais. Mas eu acho que isso é, na verdade, um grande problema no geral de séries com sobrenatural. Eles têm um grande potencial, então eles resolvem que eles vão acrescentar mais lore, mais séries, e aí começa a ficar um barata voa, as coisas começam a não fazer sentido uma com a outra, e no final vira tudo uma grande bagunça, e a pessoa só quer ver
casal protagonista. É porque eles não planejam a coisa com começo, meio e fim. Eles querem que tenha mais temporadas. Não vamos fazer mais. Vai ter mais. Ah, confirmaram uma? Ah, tá. Então vamos aumentar isso aqui. O que a gente inventa aqui pra poder aumentar? Sabe? E aí vai ficando viajado. Se fosse um negócio fechado, não, nós vamos fazer a história essa daqui. Aí se divide em 2, 3 temporadas, sei lá. Mas não. Ele fica aumentando. Aí termina sem fazer sentido nenhum. Que foi o que aconteceu com o TVD, foi o que aconteceu com The Originals, foi o que aconteceu com Teen Wolf, entre outras, né? Enfim. Fizeram 15 temporadas de Supernatural. Eu parei na 10ª, porque já não tava mais fazendo sentido pra mim nada do que tava acontecendo ali. Eu nem sei como foi que terminou. Até hoje eu não fui atrás de spoiler de Supernatural. Eu prefiro não saber, inclusive. Já tentaram me contar. Eu ia dizer que eu sei, porque eu lembro de uma amiga que ela via, e ela ficou muito furiosa no final. Não, eu não Então ela deu um rant muito enorme. Não. Nossa. Assim como ela eu também fez um filme. Eu não sei detalhes. Ela fez um filme no Twitter reclamando. Eu não sei detalhes do que aconteceu em TVD no final. Eu sei por cima. Eu não sei detalhes do que aconteceu no final de The Original. Eu também sei, assim, algumas coisas que eu peguei, assim, meio que sem querer. Eu não fui atrás, eu não quero saber. Foi horrível. Não me contem. A briga foi horrível. Não vou te contar, mas foi horrível. Eu não o final de The Original, o final de The Original, eu queria... aquela expressão do você ofende a minha família, foi mais ou menos assim. Eu saí ofendida, cara, que o final foi ridículo. Não. Inclusive, eu queria esquecer até onde eu vi. Eu queria ter visto só até a 2ª temporada, na verdade. Eu queria esquecer tudo que eu vi depois disso, mas enfim. O que eu queria falar? Assim, por falar em vampiro, uma coisa que eu queria comentar é que nunca mais a gente teve nada de monstro, assim, de vampiro, de lobisomem, que os vampiros e lobisomens fossem o inimigo. Eles são sempre o interesse amoroso, né? E, falando em Supernatural também, eu já falei até isso aqui, inclusive, os vampiros de Supernatural, eles são do mal, não tem nenhum vampiro lá que seja do bem, não tem vampiro legal, eles matam todos, cortando a cabeça, não tem cura, inclusive também, igual TVD, se for se for algum inocente transformado, ele tem que ser morto também, porque não tem jeito. E na Buffy também, que eu falei aqui, o vampiro de Buffy, ele também tinha transformação ali, meio que o rosto dele mudava. Ficava ali uma maquiagem também. Na época era maquiagem, né? Que não tinha CGI, sei lá, 20 anos atrás. E ele, o vampiro de Buffy, é um demônio que vem pra Terra, se aposta de um corpo de humano, e aí vira um vampiro. E aí tem que se alimentar de sangue. E também todos lá eram do mal. Pelo menos é que eu lembre. Não sei, eu não assisti tudo. Se eu estiver errada, as pessoas que assistiram Buffy me corrijam. O namorado da Buffy não era um vampiro? Eu não lembro. Eu juro que eu não lembro. Era o Angel. Se eu não me engano, ele tinha alguma coisa com o sobrenatural. Ah, então ele era do bem. Então tá. Então eu tava errada. Mas eu lembro que eles mudavam assim o rosto. Ficava um negócio assim feio aqui na testa, sei lá, uma máscara lá, uma maquiagem, não sei. E foi só, depois disso todos os vampiros foram bonitos. True Blood, TVD, Crepúsculo, Lobisomem também, todos do bem. Os monstros todos são do bem agora. Lá, Academia de Vampiros, apesar de que tinha umas coisas meio absurdas, mas o pessoal era bonito. Até os demônios são do bem agora, recentemente. Não tem mais monstro. Qual que é os monstros do terror? Não tem monstro mais no terror. Filme de terror é com o quê? Eu não assisto filme de terror. O que tem em filme de terror? Fantasma. Porque agora o terror é muito mais voltado pra essa coisa mais do gore, o monstro são as pessoas. Por exemplo, somos nós. Os monstros somos nós. Por exemplo, o grande caso assim, que estourou é essa trilogia, né, que ainda tá em andamento, falta lançar o terceiro, que é Peer e agora vai ter Maxine. E basicamente é uma sequência de filmes sobre mulheres assassinas, né? Porque, pra quem não assistiu, o X, eles são um casal de idosos assassinos. E eles vão matando a galera que vai se hospedar na casa deles. E depois tem, né, em ordem não cronológica, tem Peer, né? Que mostra a Peer quando ela era jovem e que ela era completamente a bublé da cabeça e ela começa a cometer diversos crimes e, enfim, várias coisas acontecem no filme. Então, basicamente, esse é o terror. É essa coisa gore, essa coisa de
a gente muito maluca por aí, cometendo crimes e Então, se justificando, sabe? não tem terror de monstro mais. Mas basicamente a maioria dos terrores hoje em dia são esses. Fresh também tem essa mesma pegada. Fresh, pra quem não sabe, é um filme com o Sebastian Stan. E a Daisy... Ai, eu esqueci o nome dela. Então, tipo, Daisy Edgar Jones, o nome da atriz. E aí, tipo, basicamente é que ela vai no encontro, que ela dá match no Tinder com um cara, e aí um dia eles resolvem, vamos sair, você vem aqui na minha casa, eu não lembro se é na casa ou se eles vão sair pra algum outro lugar. Aí ela vai, ela topa, ela tá pensando, né, que vai ser E aí é uma date, ela vai dar uma rapidinha, e no final das contas ela é sequestrada, e ele começa a fatiar o corpo dela para vender no mercado negro. Uau. Então é por isso que é fresh, né? Porque ele tá vendendo o corpo dela para canibais. Enfim, então esse é o terror atual. E ela fica viva? Ou... Essa coisa fica... Cara, esse filme, eu juro, eu passei muito mal. Eu passava Mas isso não é terror, é só nojento. Amiga, é por causa da tensão, porque tu sabe que ele tá cortando ela aos poucos e ele vai matá-la. Então, tipo, o terror é ela saber que ela tá com uma morte iminente e tentar escapar. No final, ela consegue, ela leva uma final girl, né? Que é essa expressão. Sem as pernas, sem as pernas. Não, ela consegue antes dele terminar de cortar ela. Então, tipo, ela ainda tá meio que, com muitas aspas, inteira. Mas aí, tipo, ela consegue soltar uma outra que tava lá e essa outra realmente tá sem braço. Enfim, é um rolê. Esse é fresh. E ninguém sente falta Eu dela. fiquei pensativa, né? Que Não, é um rolê. né? É um rolê imenso. Ele pegava, ele dava match com garotas Só as que eram. losers. Tipo, não tinha muito contato com a família, não tinha contato com assim, um grande círculo de amizade, que qualquer coisa, se ele forjasse um acidente, as pessoas iam acreditar que ou bateu o carro sem querer ou propositalmente, e que ninguém ia dar por falta. Então ele fazia todo esse esquema pra pegar a mulher aí em situação de barril. E meio que esse é o terror, porque ele dá match no Tinder. E com aí ela. não tem mais de fantasma? O filme de terror que eu assisti, 2 filmes de terror que eu assisti, pra ser bem sincera. O Grito, o primeiro, isso há 20 anos atrás. Eu não dormi por quase um mês e foi um dos maiores traumas da minha vida. Eu não tinha idade pra assistir aquele filme, por isso que eu defendo a classificação indicativa, gente. E eu não dormi assistindo aquele filme. E eu assisti metade de O Exorcista, aquele primeiro, que também me deixou sem dormir. Então eu não sei o que é terror, eu não gosto, eu não vejo, eu não quero saber. Eu Mas, tenho o lance que eu não assisto coisa de exorcismo porque, enfim, eu acho pesado. Não é pra mim, eu fico meio mal. Eu fiquei mal assistindo American Horror Story, que tem um caso de possessão. Então, tipo assim, não é a minha praia. Mas a maioria do terror hoje em dia é voltado pra isso. Esse lado mais sobrenatural, quando ele é tratado tratado de um modo meio triste. Então, um dos maiores casos, assim, é o Mansão Bly qual é o nome da outra? Mas eu lembro muito da Mansão Bly, que foi mais recente. Basicamente, era a história de que era uma casa que era assombrada pela mulher do lago. E, enfim, aí tem toda a história de que as pessoas morriam dentro da casa e ficavam lá porque espírito atormentado e tudo mais. Era uma questão muito mais, tipo, não era o assustador de haver um sobrenatural ali. Era melancólico porque os fantasmas estavam ali por, sabe, dívida kármica. Então, sei lá, a pegada desse terror de sobrenatural tá muito mais ligada hoje em dia à depressão, traumas. O Ari Aster, ele é meio que famoso por isso. Ele fez um filme chamado Hereditário. E o Hereditário... Isso eu já ouvi falar, mas eu não sei sobre o que é, mas eu já vi esse nome. Hereditário é um puta filme, assim, que tu fica meio, sabe, desgraçado da cabeça. Porque ele é uma alegoria pra depressão. Porque a história é que acontece um acidente horroroso. É uma cena muito gráfica, muito gore. Eu quero saber. Então eu quero saber, deixa pra lá. E, enfim,
Basicamente isso, acontece um acidente e, tipo, esse acidente leva a um caso de possessão. Mas no caso não seria possessão, você pega e compara com a depressão. Você pode trabalhar com isso. Então, tipo, é basicamente essa ideia. Uma metáfora aí. É uma metáfora. Tem toda uma metáfora. Enfim, então os filmes de terror mudaram, né? Não tem mais lobisomem, não tem mais vampiro, não tem mais bicho nenhum. Não tem mais os Fred Krueger, o cara da Serra Elétrica, Jason. Tem, né? Porque estão aí, Pânico tá aí. Eu acho que tá no Pânico 6. Né? Eu acho que já tá no Pânico 6, eu não sei qual é a numeração. Não tava contando. Mas ele é muito mais. Jogos Mortais tá no. Eu acho que é o 9. Não lembro, eu vi recentemente o trailer. E tá aí, sabe? Tipo, continua esses grandes filmes assim, clássicos, né? Com aspas, né? Porque já tá uma franquia enorme. Mas assim, a galera que vai assistir já não vai mais assistir assim, ai meu Deus, que medo. Não, vai assistir tipo, tá, vamos lá, me dê a lore dessa história, vamos ver pra onde ela vai. Muito mais nesse sentido do que realmente ficar assustado e tudo mais. Não é um filme que meta medo, sabe? Eu mesmo assistindo, né? Eu mesmo assistindo Halloween, eu não fiquei mal, sabe? Eu fiquei só olhando assim, oh, meu Deus, não acredito que esse senhor de idade ainda está vivo pra continuar tocando terror. Sim, eu ficava assim, ele não tem mais idade pra andar tudo isso e não passar mal, não faz sentido. Era isso que eu tava pensando quando eu assisti Halloween. Mas, nossa, tem outro agora que a gente tava falando dessa pegada de filme. Nossa, eu queria lembrar, mas eu vou lembrar mais lá pra frente. Mas também é um desses casos agora, sabe? A maior preocupação não é o monstro, na verdade. A maior preocupação é a galera envolvida ali, sabe? A moralidade dúbia que tá rolando por ali. Mas é isso, eu acho que é por isso que quando chega em série assim, tipo Wolfpack, e aí a gente fala de potencial desperdiçado, e a gente tem esse lance do Wolfpack, onde, né, talvez o vilão seja o lobisomem e tudo mais, mas ao mesmo tempo talvez não, porque afinal os protagonistas foram mordidos por lobisomens, eles se transformaram em lobisomens. Os filhos deles são bonitos, assim, né? É aquilo, né? Ou seja, vai ser pique Vampire Diaries, onde havia o Alpha que era mal e os filhos que queriam matar ele. Então eu acho que é mais ou menos esse mesmo caminho. E aquilo, já vi onde essa história termina e sinceramente eu não gostei do final. Eu nem terminei, eu ainda quero terminar de assistir, pelo menos essa temporada. Porque, na verdade, eu quero ver o bicho, né? Que eles não mostram o bicho direito. E eu quero ver se eles mostram o bicho de CGI, se é muito ruim. Eu também quero ver, eu quero entender ali, mais ou menos, qual que é a dele. Por que ele tá, né? Aparentemente, ele tá planejando ali alguma coisa. Não sei se ele quer criar uma PAC, não sei se ele perdeu a dele, se ele tá atrás dos filhos, enfim. Eu fiquei curiosa, ainda vou terminar não sei quando, que dia. Acho que dá tempo, daqui que eles gravem a outra. Mas, enfim, era isso que a gente tinha pra falar de Wolfpack. Não sei se eu recomendo ou não. Assistam. Se vocês não tiverem nada melhor pra assistir, assistam. Vai consciente que é uma série da MTV, né? E que é pra adolescente. Então, assim, o enredo às vezes dói. Tem um texto duvidoso algumas vezes lá, mas eu não posso nem recomendar completamente porque eu não terminei de assistir, né? Mas até onde eu vi, me deixou curiosa para entender o que estava acontecendo. Mas enfim, é isso. A gente vai ter mais alguns episódios falando ainda sobre temas de Halloween, horror, terror, sobrenatural, enfim. Esse tipo de tema no mês de outubro. Se você gostou, deixa aí o like ou faz download do episódio, enfim, onde você estiver escutando aí, interaja, né? Mande o link para alguém que você
sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Obrigada pela audiência de vocês, obrigada por estar aqui em mais um episódio, e qualquer feedback é só contatar a gente nas nossas redes sociais, estão sempre listadas na descrição do episódio. E é isso, gente. A gente se vê semana que vem e até mais. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima.